Olá, boa noite. Desculpa o vídeo ter encerrado, né? Eu estava compartilhando e acabou que interrompeu o vídeo, tá? Da configuração. Mas já estamos ao vivo de novo, o pessoal já está entrando. Uma boa noite. Esperando o pessoal entrar. Boa noite, Cida. Temos mais 2 amigos, mais 3, né? Boa noite. O pessoal tá chegando, ó. Já tem mais um. Esperar um pouquinho, porque tá dando um delay. Eu tô acompanhando aqui pelo celular. Boa noite, Alessandra. Deu um probleminha no vídeo. Bom, e aí conforme o pessoal vai chegando, porque tem uma certa diferença, né, na transmissão. Espero que o som esteja adequado, mas como toda iniciativa, né, todo começo ainda tá tendo um barulhinho aqui do lado, espero que não esteja incomodando. Bom, gente, então vamos nos concentrando, acalmando nosso espírito, nos tranquilizando, nos ligando à espiritualidade maior. Maria de Nazaré, aonde agora todos nós nos unimos pelo poder da nossa mente, pelo poder do pensamento, e assim consigamos entender as mensagens que tenham que ser passadas hoje, internalizar e começar uma boa semana. O tema de hoje, então, que eu, Arielle, né, vou trazer para vocês, é renovando atitudes. Então, para começar, eu vou simplesmente falar a oração nossa. É uma oração, né? Esse é o texto, ele está contido no livro A Luz da Oração, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Então começa assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo
que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Então, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? E renovando atitudes. Então, com esse tema, renovando atitudes, nos deixa bem claro que nós estamos no centro de tudo isso, né? Nós precisamos nos mudar, nos alterar, para que então possamos seguir o caminho adequado. Então até, né, existe o título no Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e o céu te ajudará. Então precisamos mudar, né, nos inspirar para que as alterações internas elas possam acontecer. E hoje buscou-se inspiração para falar desse tema no livro Vitória sobre a Depressão, capítulo 2, Renovando Atitudes, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então ela começa com algumas frases que eu vou colocar aqui, né? Então, os pensamentos e atos são flechas disparados em direção ao futuro. Isso nos coloca como responsáveis do nosso futuro. Então, o que eu penso e como eu ajo vai me dizer o futuro. Muitas pessoas estão sofrendo por questões que acreditam ser, às vezes até é de vidas passadas. Mas, né, a própria doutrina nos traz que 90% das nossas causas e aflições são desta vida. Raramente algumas consequências vêm de outro, porque nós viemos aqui para resgatar, sim, mas nós trazemos muitos sentimentos, né? Algumas situações que nos deixam ainda devedores moralmente e que acaba resultando em atitudes que magoa e muitas vezes nem percebemos, né, que fazemos isso. Então, ainda a mentora, a Joana de Ângeles, coloca assim: precisamos estar atentos às condutas que possuem e constroem amor, simpatia, edificação e alegria, sentimentos nobres que trarão luz às nossas existências, atitudes que possibilitam medir os valores internos presentes no indivíduo, na manifestação do seu comportamento exterior. Então, ou seja, né, temos que orar e vigiar. Temos que vigiar nossos pensamentos, nossos atos. E se muitas vezes eu não sei o que falar para o próximo, para tentar confortá-lo, muitas vezes o que ele precisa é só ser ouvido. E é isso que nós temos que começar a entender, que principalmente quem sofre tem carência, né? Tem sede de um abraço, de só ouvidos, de só ser escutado. Então, muitas vezes, vale a gente ouvir, não julgar e simplesmente deixar que essa pessoa que está precisando falar, que ela coloque, né, todo esse sentimento para fora. E ainda Joana de Ângeles nos traz assim: é fácil operar a mudança de atitudes prejudiciais para aquelas mais elevadas. Para tanto, é preciso reconhecer as próprias dificuldades,
Ou seja, nós temos que olhar para dentro, entender que somos falhos e termos paciência com nós mesmos. Então, sexta-feira, eu estava até na casa espírita falando da questão da caridade, né? E eu estava até falando sobre a caridade com nós mesmos, que nós precisamos nos permitir a ter uma segunda chance, que eu estou numa caminhada, que essa caminhada tem muitos degraus e não é só nessa existência que provavelmente eu vou conseguir resolver tudo. A bondade divina, ela já nos concede muitas existências, muitas oportunidades. E ainda, né, ela continua. E ter um desejo sincero e efetivo de mudança. Então precisamos mesmo ter a verdade, a coragem, a força de vontade em querer mudar, independente do que possa atrapalhar. Então a persistência e a constância de boas ações e pensamentos é fundamental para contribuir um futuro feliz. Então, olha só, né, que coisa linda. Então, é eu me permitir. Se eu me permitir, e assim que de repente eu dei um deslize, eu volto, repenso, reflito sobre aquela atitude, sobre aquela ação, e com certeza ela não vai mais acontecer. Então, é necessário novas formas de comunicação e de comportamento, né? Realizando ações honrosas e bom proceder. Então, é muito gratificante, né, o que Joana nos traz, porque é muito esperançoso e também nos coloca como centro da situação da vida, né? Então, as minhas atitudes, elas vão refletir lá na frente, no meu futuro. E como que eu posso mudar? Como que é? Tem que começar, né? Por algum pedaço aí, por alguma situação, precisa começar. E muitas vezes, nós temos que parar e refletir. Hoje, a vida nos pede isso, refletir. Não é à toa que estamos em plena situação que tudo que se fala, né, vem de novo uma outra em contramão, né? Falando que não é mais assim, é assado. Por quê? Porque precisamos mesmo parar, refletir e ver as nossas atitudes. Então temos que sair desse piloto automático muitas vezes, né, somos a Marta do Evangelho, que nos sobrecarregamos de uma forma que não nos permitimos raciocinar sobre determinadas situações. Então precisamos refletir, quem gosta da palavra, meditar. E muitas vezes a meditação, ela vem simplesmente de você se concentrar. Então, há algumas pessoas que conseguem se concentrar lavando uma louça, fazendo um serviço, mas outras precisam se recolher, precisam entrar, olhar internamente, né? E começar a perceber qual que é o caminho que deverá ser trilhado. Então, conversar consigo mesmo, ou melhor, ouvir a nossa essência, né? E ainda, eu não vou falar muito, né, desse capítulo, mas eu vou citar muito porque foi inspirado, né, em Joana. E ela fala que muitos das atitudes doentias, né, são resultados das ações e pensamentos. E
geram conflitos existenciais em graus variados, e esses conflitos são complexos, que podem ser desde arrogância, narcisismo, né, o déspota, o bajulador, o hipócrita, o sexólatra, o avarento, e aí ela explica cada um desses, né, desse capítulo, que nos coloca numa situação muitas vezes de medo, insegurança, o orgulho, né? Então, a principal situação é sair, enxergar que nós temos orgulho. E que esse orgulho nos coloca numa zona de conforto que precisamos sair, né? A doutrina ela nos traz da reforma íntima. Então, renovando atitudes, nada mais é do que essa reforma íntima. Então, é mudando. E essa situação de você se desprender para mudar é que te proporciona a lei do progresso. E Deus nos proporcionou isso. Por que nós nos diferenciamos dos animais irracionais? Porque nós temos vontade de progredir. Isso está na nossa essência. Então, isoladamente, nós já teríamos vontade de sair do lugar. Então, muitas vezes, nós só precisamos dar, né, essa liberdade para esse ser florir. Mas para isso a gente precisa também examinar a nossa situação, né? E o que são esses conflitos existenciais? Muitas vezes eles resultam de experiências não realizadas em existências anteriores, não equacionadas, né? Não resolvidas. E aí nós voltamos com essas situações morais, e muitas vezes, devido ao orgulho, né, deixa-se fluir novamente. Então, muita gente diz, né, que é o nosso leão para ser domado todos os dias. Nós temos um leão dentro de nós, e esse leão precisa ser domado, né? Então, e como nós domamos? Muitas vezes raciocinando em cima daquela situação, daquela atitude. Mas primeiro precisa ter vontade, coragem, sair do lugar, sair da zona de conforto, né? Então aí sim a gente consegue, né, enxergar. E conforme nós vamos internalizando essas situações, esses conhecimentos, nós vamos necessitando de resolver outras, né? Então é aquela coisa da dor. Muitas vezes, uma dor de dente, por exemplo. Muitas vezes a gente está com aquela dor de dente, a gente vai no dentista e quando ele resolve, a gente percebe que a gente tem uma sensibilidade em outro local. E aí a gente pergunta, nossa, mas essa não era pior? Por que agora eu estou sentindo a dor aqui? E aí o dentista responde, é porque aquela estava pior, mas ainda tem essa outra restauraçãozinha aqui para a gente fazer, né? E agora você está passando a sentir essa dor. Então, ou seja, nós sempre vamos ter situações para resolver, né? E é por isso que nós precisamos ser piedosos com nós mesmos, né? Muitas vezes a gente quer também mudar da noite para o dia e a gente se cobra muito e não é de cabeça quente que a gente vai conseguir resolver, né? Então precisamos investir em novos comportamentos, desenvolvendo bem-estar, equilíbrio, né, para conseguir ultrapassar esses conflitos existenciais. Eu preciso ter equilíbrio para enxergar meus defeitos, né, os nossos defeitos, para então conseguir resolver isso na próxima vez, para dar um passo de cada vez, né, e assim conseguimos
caminhar nesse progresso. Então, é necessário a gente internalizar mesmo, né? E Joana de Ângeles fala pra gente de uma frase que eu achei muito linda, que é fazendo um mergulho dentro das paisagens íntimas. Então nós precisamos olhar para dentro, precisamos enxergar mesmo como nós podemos sair do lugar. E é só dessa forma que a gente pode renovar essas atitudes, né? Resolver esses conflitos existenciais. E só que para isso a gente precisa deixar o passado de lado, né? O passado ficou para trás. A gente não tem que ficar remexendo nessas situações. Há algumas formas de tentar fazer o indivíduo a esquecer o passado, né? Com certas técnicas que tem aí, que o pessoal acaba ensinando, mas como que essas técnicas? É você perdoando, né? Se você pensa em alguma coisa que aconteceu, essa lembrança vem na sua memória porque aconteceu determinada situação, aquela situação fica remoendo na minha cabeça, é porque você não resolveu. Se aquela situação ainda tá ali e ela causa dor, né? Então muitas vezes é ela que vai promover a angústia, é ela que vai te levar para a depressão. Então, quando a gente tem que olhar com bom ânimo, né? É para desenvolver esse bem-estar, para conseguir desenvolver esse equilíbrio, né? Para a gente realmente voltar a caminhar e olhar de uma forma que a gente tem a eternidade, né? Para resolver isso. Então, o que a gente acaba precisando é destruir hábitos doentios, né? Então, sair da zona de conforto é isso, é deixar o hábito de lado, é tomar as rédeas da nossa vida. É assim que a gente consegue renovar as atitudes. Então, se, por exemplo, eu não tenho força de vontade para fazer tal coisa, essa palavra já não vai fazer parte do meu dia. Eu vou fazer qualquer coisa. Comece pela primeira coisa que se gosta de fazer, que é pintar, é fazer um esporte, é correr, é cantar, né? Mas tem que sair daquela situação. E assim a gente pode evitar muitos dos tormentos, né? E Joana fala isso, que muitos dos tormentos que nós passamos na nossa vida são voluntários. Então, o ego, o egoísmo, o egocentrismo, né, o orgulho, eles acabam não deixando a gente sair dessa zona de conforto. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu sou assim mesmo, né? Mas é o meu gênio, é o jeito da madeira, é o jeito de ser. Mas até quando você vai ter esse jeito de madeira, né? Então, precisamos mesmo nos renovar. E aí, a gente precisa ter retidão de caráter e das ações, né? É olhar mesmo para essas situações da vida com otimismo, né? E simplesmente se transformar. Então, o costume, né, desse hábito é esse comando automático. E é isso que precisamos começar a mudar. Então, se eu não consigo orar à noite porque eu estou muito cansado, então eu vou começar a orar pela manhã.
né? Eu vou começar a refletir pelas minhas ações de manhã. Santo Agostinho fazia isso, né? Então ele gostava de à noite, antes de dormir, ele passava toda a reflexão que ele tinha do dia. E aí, quando ele percebia alguma situação que ele fazia, ele então falava: nossa, da próxima vez eu não posso fazer isso. E é o que todos nós deveríamos fazer. Tá? Bom, ainda o próprio Evangelho nos traz que, e Joana também confirma isso nesse capítulo, que o indivíduo que persiste atuante nos conflitos existenciais, ele se apresenta numa fase de infantilidade psicológica. Então ele precisa desenvolver a maturidade psicológica e aí sim conseguir ter uma vivência adulta efetiva. Então acho que nesse mundo de regeneração que vem aí, cabe-nos a deixar a infantilidade psicológica e começar a desenvolver a maturidade. Muitas vezes nós somos tão egoístas que queremos amor, queremos carinho, queremos atenção, mas nós não oferecemos isso para o nosso irmão, para o nosso familiar. Então, e aí? Né? Ninguém consegue dar o que não tem. Então, se eu quero paciência, para mim, quem sabe está no momento de eu desenvolver paciência. Se eu quero amor, está na hora de eu desenvolver o amor. Aquele amor desinteressado, né? Então ela termina assim: reconhecer que a evolução moral é lenta, só que há necessidade de começar. Então, todos nós unidos no pensamento de Jesus, porque é tão bom falar de Jesus. Nos transforma, nos acolhe, e que sejam derramadas bênçãos em nossos lares, modificado todo o nosso íntimo, desde fisicamente, celularmente falando, até ao nosso espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Muito obrigada, meus amigos. Então fica aqui os recados de que todo dia, às 18 horas, nós temos esse encontro pelo Facebook. Amanhã com Ezequiel, terça
com o Sérgio. Na quarta-feira, às 19h30, com o Sérgio, é a única exceção. Na quinta, a Vânia e o seu João, né? Sexta-feira, volta o Ezequiel novamente. Sábado, Vânia e seu João. E domingo, agora, né? Sigo eu com vocês. E lembrando que a nossa casa fisicamente está aberta de domingo às 9 horas, com ainda, né, a quantidade de pessoas reduzida, segundo que a vigilância nos prega a fazer, as autoridades sanitárias. Na quarta-feira está aberta e na sexta-feira, tá? Às 19h30. Então, quarta e sexta, 19h30 e domingo, 9 horas da manhã. Então, fiquem com Deus, uma boa noite de descanso, uma excelente semana, cheia de luz. Obrigada, amigos.